A palavra do Senhor diz assim no livro Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Aleluia! 5 dentre elas eram nécias, loucas, e 5 prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Versos 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: eu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Senhor maravilhoso, Deus e eterno Pai, Senhor da glória, como foi falado aqui, Senhor, nós não somos dignos, Senhor, muito menos eu, de estar aqui, Pai, falando da Tua palavra. Mas não é a nossa vontade, é a Tua vontade. É o Senhor que chama, é o Senhor que levanta, é o Senhor que escolhe. Olha, meu Deus, diante de milhões de pessoas, Pai, eu sei que cada um aqui mora em um bairro, mora em uma rua, tem o número de uma casa. Mas diante dessa rua, diante desse bairro, esses foram chamados, esses foram escolhidos, esses foram separados, esses foram chamados filhos. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, esteja conosco, fica conosco, faz segundo a Tua vontade. Usa o Teu servo, Senhor, porque nós não somos nada mais do que servo. Não podemos esquecer essa palavra. Estamos aqui para servir, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para abraçar, estamos aqui para dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade. Aleluia! Podem se assentar, meus queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glorificado seja Deus. Irmãos, meus irmãos queridos, Deus monta todo um preparo para a nossa salvação. Deus prepara tudo pensando na nossa salvação. Desde o início da Bíblia, Ele está ali olhando e buscando uma forma de salvação, buscando uma maneira de nos fazer na presença dEle, de ter uma ligação com Ele, porque verdadeiramente, eu já falei, todos nós éramos destituídos. Na verdade, nós nem merecíamos estar aqui. Na verdade, o amor dEle, a misericórdia dEles, que é grande, e Ele fez todo esse preparo pensando em nós, pensando em você que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Ele viu o que era mais precioso que Ele tinha. Deus amou a criação, amou as nossas vidas, mas Ele tinha alguém lá junto dEle. Ele tinha um filho lá diante dEle, que era Deus, que é Jesus, e que Ele amava, e Ele enviou o melhor que Ele tinha, para nos presentear, para nos salvar. Então olha a dimensão, olha a dimensão. Alguém dá o melhor que tem, por amor ao presbítero Luiz, mesmo sabendo que o presbítero Luiz não é digno. Alguém envia o seu filho para morrer por mim, por nós, montando todo um cenário para a nossa salvação. E Ele continua. Ele assemelha o céu a um tesouro. Ele assemelha o céu a uma pérola encontrada por um homem que teve que vender todos os seus bens para poder comprar. Então Ele assemelha o céu. Ele começa a falar para nós: olha, existe um lugar que está separado para vocês. Existe um lugar que é semelhante a um tesouro oculto em um campo. Existe um lugar que é semelhante a uma pérola, aleluia.
uma pérola, que um homem ali o encontrando, ele vai e vende tudo que ele tem, ele vai e vende tudo para poder comprar. Então o reino do céu é algo que muitas vezes nós não imaginamos como que é lá, mas Jesus já falou. É tudo de bom, maravilhoso e perfeito. Além de eu vir trazer a salvação, o reino do céu, eu estou falando, está preparado para vocês, porque meu Pai o preparou. Aleluia. Mas tem um detalhe, queridos, que quando ele diz que aquele comerciante, ele teve que vender tudo que ele tinha, para poder adquirir aquela pérola. O que significa que nós, quando encontramos Jesus, nós, quando buscamos Jesus, nós precisamos olhar para dentro de nós, e aí vem a renúncia, irmãos. A renúncia, ela tem que estar dentro de nós todo instante, todo dia, todo momento. E tem um hino que diz assim numa palavra, que fala dessa maneira: o vendedor teve que vender todos os seus bens para poder comprar a pérola, ou seja, teve que desfazer de tudo que tinha. Isso quer dizer o que então? Que tudo que há dentro de nós precisa ser mudado, aleluia. Tudo que existe dentro das nossas mentes precisa ser mudado para podermos estar realmente na verdade, na sinceridade, na presença de Deus. Esse cidadão foi lá e se desfez. Essa pérola era o reino de Deus. E o desfazer das outras pérolas, imagina ele chegando em casa. Imagina aquele homem que encontrou o tesouro no campo, e foi lá e enterrou, e voltou para casa e falou para a sua família: olha, eu encontrei ali um tesouro, eu guardei, mas a terra não é minha, e eu tenho que ir lá e comprar a terra para poder tomar posse do tesouro. Imagina ele falando para a família dele, e a mulher e os filhos falando: não pai, calma, não marido, calma, como vamos vender? Como vamos perder tudo que nós conquistamos até agora para comprar um terreno? Mas ele olha e fala: olha, aquele terreno, aleluia. Aquele terreno é o céu, aquele terreno é aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes é o que acontece na vida do cristão, irmãos. Ele aceita Jesus, ele chega com toda aquela alegria diante da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus colegas, e ele fala: olha, eu estou com uma alegria imensa, porque eu encontrei algo, uma pérola, e isso me dá força, isso me faz reagir diante das dificuldades, e me faz fazer a coisa certa. E muitas vezes os familiares dizem: mas o que você encontrou? Jesus nós já temos. Deus nós já temos Deus. Mas não basta ter Deus, não basta dizer eu tenho Deus, queridos. Não basta nós terminarmos o nosso culto hoje é sexta-feira. Não basta nós terminarmos de ouvir esta palavra e entender que é tudo normal, que não existe nada sobrenatural. Existe um tesouro, existe um lugar, existe um reino, está preparado para nós. Estamos aguardando. O que tem de melhor nessa terra não é comparada àquilo que foi guardado para você, aleluia. É por isso que não tem tristeza, não tem angústia, não tem desespero que possa impedir um guerreiro de Deus de ser feliz na terra. Porque nós sabemos para onde nós vamos, irmãos. Nós sabemos para onde nós vamos. E aquelas 10 virgens que nós estamos falando, a palavra diz que as 10 virgens foram de encontro ao esposo, foram de encontro ao noivo. E as 10 pessoas aqui que a Bíblia relata, elas dormiram. As 10 esperaram. Mas aí vem a questão: bastou ir de encontro?
Bastou esperar? Não. Não bastou esperar. Não adianta fazer parte e esperar. A questão é, como nós estamos? A questão, uma pergunta, como nós estamos preparados? Nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Acabamos de louvar, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem porque Ele é fiel, aleluia. Ele vem porque Ele nos ama. Mas a nossa preparação no dia a dia, a nossa preparação na nossa casa, aqueles momentos de nervosismo, aqueles momentos de angústia, de raiva, aqueles momentos muitas vezes de inveja. E o que Deus mais ama é quando nós olhamos para uma outra pessoa, com os olhos de misericórdia, com os olhos de amor. Não importa se é feio, se é bonito, se é rico, se é pobre, não importa, mas os nossos olhos precisam ser olhos de misericórdia. Querido, nós estamos aqui para servir. Não adianta você ter um jardineiro na sua casa, não adianta você ter uma cozinheira na sua casa, não adianta você ter uma arrumadeira na sua casa, se você não olhar para ela com os olhos de misericórdia, como irmã. Que explicação você vai dar para Deus, quando Deus vai perguntar para nós, por que você se considera superior? Por que você se considera a mais do que? Se aos meus olhos são todos iguais, se aos meus olhos são todos irmãos, se aos meus olhos a misericórdia é por igual. Então a palavra, quando diz assim das 10 virgens, não bastou somente esperar, mas entenda que as 10 esperaram, as 10 dormiram. Mas existia 5 ali no meio delas, que foram chamados de loucas, de nécias. Mas presbítero, elas estavam lá dentro da igreja. Aos domingos elas davam glória a Deus. Aos domingos o levita louvava para Jesus. Aos domingos, na sexta-feira, o presbítero levava a palavra. Não basta, querido. Não basta. Não basta esperar. Não basta ir atrás. Aleluia. O que basta é a obediência ao nosso Senhor Jesus. O que basta é você sentir no coração o desejo e a vontade de fazer aquilo que Ele espera de nós, porque trouxe a salvação, deu o seu nome como crédito, irmãos. Jesus falou, tudo que pedires em meu nome, se estiveres comigo, vai acontecer. Tudo que pedires em meu nome, Ele deu o nome dEle para mim, para você que está ouvindo. E esta palavra, queridos, é triste o que eu vou te falar, mas existem muitas pessoas nos assistindo, muitas pessoas nos ouvindo. Talvez seja a última vez que essa pessoa está tendo a chance de ouvir a palavra de Deus. Talvez seja a minha última chance de estar aqui conduzindo a palavra de Deus e falando que precisamos mudar a cada instante, precisamos estar preparados para a volta de Jesus, porque Ele é fiel e Ele vai vir, Ele prometeu. E isso vai acontecer. Eu entendo, meus irmãos. Eu entendo que a palavra de Deus diz assim: as 5 loucas, nécias, elas correram para encher as suas lamparinas, e elas conseguiram. Elas conseguiram porque elas voltaram com as lamparinas cheias, mas era tarde demais. Era tarde demais. Mas eu vim, mas eu ouvi, mas eu curei, mas eu preguei, mas eu louvei. Mas a presença do Espírito Santo não estava no meio desses que não entraram.
Elas chegaram e as portas se fecharam, eram tarde demais. E aí então nós entendemos que, queridos, nós precisamos estar atentos para não ser tarde demais. Aonde está aquilo que afasta de Jesus? Nós não somos perfeitos, nós não temos a perfeição dentro de nós, mas nós somos templo do Espírito Santo. Então, se somos templos do Espírito Santo, por que muitas vezes falamos palavras tristes? Por que muitas vezes não abençoamos? Por que muitas vezes temos vergonha de estar diante de autoridades e falar a paz do Senhor para alguém que você sabe que é cristão? Queridos, elas chegaram com as lamparinas e foram tarde demais. Eu quero dizer que na época de Noé falava, vai chover, vai chover. Noé gritava, vai chover, gente, mudem os seus comportamentos, mudem a sua postura, mudem. Se consertem a Deus, se consertem na presença de Deus, faça aquilo que é reto aos olhos de Deus, diga aquilo que agrada a Deus. E o povo gritava, esse velho é louco, esse velho é maluco, isso nunca vai acontecer porque nunca choveu. E ele continuava, mudem, e choveu. E pegaram todos despreparados, e foi uma catástrofe, irmãos. Então essa preparação, queridos, não basta estarmos sentados, não basta estarmos pregando, não basta estarmos louvando, o que basta, aleluia, é tocar o coração de Jesus, é chamá-lo para a nossa vida, é dizer, Senhor, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade, não me permita errar, Deus. Visita a minha casa, visita esse coração, visita o meu pensamento para que não tenha pensamentos errados. É repreender aquilo que o Espírito Santo muitas vezes toca na nossa mente, que nos mostra que nós estamos errados. Quantas vezes no meio de uma turminha de 2, 3, 4, sai uma piada, aí o crente sai dando risada, o cristão sai dando risada, e o Espírito Santo, olha, não é para você estar aí, é hora de você falar de mim, é hora de você falar de Jesus, é hora de você falar de Deus, é hora de você falar que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Precisamos estar atentos, queridos, precisamos mudar, e a hora está se passando. Então nós entendemos que Noé tentou, mas quando aquele povo viu a chuva chegar, o desespero, muitos morrendo afogados, crianças gritando, velhinhas chorando, porque foi uma catástrofe, mas era tarde demais, era tarde demais para se tomar uma atitude. Nós vemos muitas vezes que nós nos preocupamos, irmãos, com tantas coisas terrestres. Na verdade, a palavra de Deus diz assim, buscai o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitos fazem o contrário, nós estamos buscando as coisas que serão acrescentadas. Nós queremos as coisas que serão acrescentadas porque é mais fácil. Nós pisamos, nós apalpamos, nós conquistamos, e estamos esquecendo o reino e a justiça. Um certo homem, ele tinha uma fortuna construída, um galpão grande, tinha uma fazenda imensa, e já não tinha mais aonde colocar, ele não precisava mais encher, outro galpão, ele não precisava mais construir outro galpão para colocar suas mercadorias, ele já tinha em abundância, mas a preocupação dele era justamente essa, buscar o restante, que serão acrescentados, não era o reino. Então devemos ficar muito atentos a isso, porque ele tentou construir, mas a palavra de Deus falou, louco, da mesma maneira que falou para essas 5, loucas, louco.
Hoje mesmo será pedida a sua alma. Do que adiantou, irmãos? Tanto desejo de ter, de conquista. Esse ano eu vou projetar que o meu salário vai dobrar, eu vou mudar de carro, comprar um carro melhor. Eu vou comprar uma mansão melhor, uma casa melhor. Até aí está tudo ótimo, não tem problema nenhum, desde que nós venhamos buscar o reino de Deus e a sua justiça primeiro. As outras coisas serão acrescentadas. Mas a nossa mente, a nossa preocupação tem que estar no reino de Deus. Você, eu, nós temos que ter vontade de pensar no reino, aonde vamos ficar, com quem vamos ficar, como que é lá. Será possível que os cristãos não tenham esse pensamento, não tenham esse desejo? Será que nós não olhamos para o céu de vez em quando e começamos a pensar, Senhor, Tu está em cima, o Senhor está aqui, mas nós vamos nos encontrar no paraíso. Esses pensamentos, esses desejos, se o cristão não tiver, existe alguma coisa errada com ele. Querido, se o seu pai estiver nos Estados Unidos, se o seu filho estiver nos Estados Unidos, e você está 6 meses sem vê-lo, e você o ama, e você tem o desejo de abraçar, e muitas vezes você dentro do seu quarto, as lágrimas descem, rolam com saudade daquela pessoa que a gente ama. E qual é o desejo, querido, se não é de ir até lá, pegar um avião e correr e ao o encontrar, abraçá-lo e dizer: eu te amo, filho, eu te amo, esposa. Da mesma maneira ou com mais potência tem que ser com o nosso Deus, tem que ser com o nosso Jesus, irmãos. Tem que ser de uma maneira que a gente entenda. Portanto, querido, esteja prudente, como as 5 virgens, mesmo dormindo, estavam preparadas. Esteja sempre na presença de Deus com azeite, que significa o Espírito Santo, queridos. Aonde está o Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos? Jesus falou: eu vou, mas eu não vos deixo órfão, aleluia, glória a Deus, eu vos deixo o Espírito Santo, e nós clamamos a Ele, nós buscamos a Ele, às vezes nós esquecemos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele intercede pelo presbítero, meu irmão, por vocês, por nós, com gemido se necessário for. Imagina o Espírito Santo chegando até Deus e falando: olha, o José, a Maria, o Pedro, precisa que o Senhor o entenda, precisa que o Senhor o abrace, eles são bons. Ele faz talvez o papel que o Estevão fez na hora que estava sendo apedrejado, na hora que estava sendo rasgado. Queridos, as nossas vidas é uma vida maravilhosa na face da terra. Você pode gritar, você pode falar em qualquer lugar: Jesus é bom, Jesus faz. Mas existem lugares aí que nós nem podemos abrir a Bíblia, porque se abrir vamos ser presos. Existem situações que ficaram como exemplo na minha vida, na nossa vida. O testemunho de Estevão, oh Deus, sendo rasgado, apedrejado, queridos. Um irmão nosso, do passado, que ficou como exemplo. Agora, se alguém pisar na nossa unha, a gente quer se levantar. Alguém nos fecha num farol, numa rua, e a gente já quer xingar. Amados, precisamos estar preparados, porque se naquele momento, como diz a música, o hino, Ele vem, Ele vem, Ele vem, e se voltar naquele instante, a tristeza, queridos, do crente que ficou anos e anos louvando, pregando, levando a palavra, ouvindo a palavra, e Jesus vir, e a pessoa ficar sentado por falta de preparo. Não é hora mais disso, irmãos. Não é hora mais. A hora é nós nos apegar cada vez mais
A hora é nós buscarmos cada vez mais a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. A hora é nós entendermos que aqui o templo, como o pastor fala, o templo, nós estamos aqui para louvar, para engrandecer. Nós estamos aqui para ministrar, para ser ministrado. Mas lá fora, naquela rua, naquela casa, também é uma parte da nossa vida que nós precisamos estar cada vez mais firme. Firme para ser machucado, firme para ser ofendido, firme para ser mentido. Ou seja, firme para que alguém venha mentir sobre as nossas vidas, mas preparado para dizer: Jesus te ama. Preparado para dizer: Jesus tem o melhor para você. Foi isso que Estevão fez, irmãos. Pediu para Deus perdoar o pecado, não levar em conta as pedras, mas está doendo, está rasgando. Bateu na testa dele, furou. Bateu no peito, sangrou. Mas mesmo assim, ele chorando, de dor, ele falou: Senhor, perdoa. Perdoa, eles não sabem o que fazem, aleluia. Esse é um verdadeiro cristão. Esse sabe para onde ele estava indo. Esse sabe que existe o melhor lugar esperando no paraíso, queridos. E nós precisamos despertar, irmão. Presbítero, por que essa palavra? Porque é hora de despertarmos. É hora de sermos crentes em qualquer lugar. É hora de sermos crentes em casa, na escola, no trabalho, na rua, no carro. É hora de alguém nos xingar e a gente falar: Deus te abençoe. Aleluia. Para terminar, queridos, que o tempo já foi. Eu quero, a palavra de Deus diz, em Mateus 7,14. Mateus 7,14. Olha só o que Jesus deixou para nós. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, meu irmão, nós já sabemos que a porta é estreita, o caminho é estreito, não é da forma que muita gente está pensando que é, que podemos falar, que podemos imaginar, é estreito. Não vai ser todo mundo que vai entrar naquela porta, são poucos, não é eu que estou falando, é a palavra, são poucos os que vão entrar, são poucos os que vão encontrar. Não é o presbítero Luiz que está falando. Então, quando eu vejo essa divisão de 5 e 5, antes eu tinha até um pensamento diferente. 5 e 5, está no telhado, um sobe e outro fica. 10 virgens, 5 entra, 5 fica. Mas a palavra de Deus não fala de quantidade de pessoas. A palavra de Deus fala que são poucos. Mas esses poucos para Deus são muitos. Esses poucos para Deus é aquela pergunta que Pedro falou para Jesus: Senhor, então não vai entrar ninguém no reino? E Jesus falou que é impossível, aleluia, para o homem é possível, para Deus, aleluia.